Olá, boa noite. Não serão mais doados os órgãos da menina de 6 anos que morreu após ser espancada e estuprada no norte do estado. O corpo da criança foi levado para o DML de Vitória e deve ser liberado ainda hoje pela família. O nosso repórter Vitor Zucolotti tem mais detalhes ao vivo deste triste caso. Boa noite, Vitor. Você conversou com o pai da criança, né? Ei, Isabela, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo, eu conversei com um pai que está ainda aqui no Departamento Médico Legal de Vitória. Ele não quis gravar entrevista, mas conversou com a nossa equipe, falou também com o jornal A Tribuna e o Tribuna Online e deixou bem claro que a filha, a menina de 6 anos, era uma menina muito alegre, feliz, muito querida por todos que a conheciam, e ele espera que a justiça seja feita, né? Tanto o padrasto quanto a mãe da criança já estão detidos por conta desse crime bárbaro. Então, a questão aí dos órgãos, né, até era um pedido, um desejo do pai que a menina pudesse, né, doar os órgãos para as pessoas que precisam, só que isso acabou não sendo possível por conta das investigações da Polícia Civil sobre o caso. Essa foi a informação que o pai nos passou aqui no Departamento Médico Legal de Vitória. Ele continua aqui junto com a tia da menina para esperar aí a liberação do corpo, que vai ser enterrado e sepultado. Vai acontecer o velório e o enterro no distrito de Ecoporanga, num distrito, né, no interior, ali dentro da cidade de Ecoporanga, numa região mais afastada. Essa situação, infelizmente, foi um crime brutal. Essa menina foi espancada pelo simples fato de ter deixado um passarinho fugir da gaiola pelo padrasto, e a mãe presa por omissão porque inventou uma outra história, sem contar que a equipe médica constatou aí diversas agressões sexuais que ela vinha sofrendo por conta desse suspeito. Bom, Isabela, a gente muda de assunto, na realidade continua falando de polícia, mas vai falar agora sobre a situação do Felipe Médici Toscano, de 35 anos, que vai permanecer na cadeia, né? Ele que foi extraditado da Itália, chegou na terça-feira, foi para o centro de triagem de Viana e hoje aconteceu, ele chegou na terça-feira, foi para o centro de triagem de Viana, hoje aconteceu a audiência de custódia, só que ele continua preso, não conseguiu nada, nenhum habeas corpus, nem liberdade nenhuma, nem fiança, afinal de contas aplicou um golpe quando ele era agente financeiro, é isso mesmo, agente financeiro, ele é acusado de aplicar um golpe de 29 milhões em 3 pessoas, 2 capixabas, 2 empresários capixabas e um advogado paulista. E por conta disso, né, a audiência, a juíza entendeu que ele não pode, ele vai ter que permanecer preso. Ele foi preso na Itália em dezembro de 2018 pela Interpol por estelionato e só foi extraditado, né, veio da Itália aqui para o Espírito Santo nesta terça-feira e aí permanece no centro de triagem de Viana por conta desses crimes e vai ser julgado aqui em Vitória mesmo, aqui na capital. Bom, Isabela, essas são as informações. O caso de Ecoporanga, o corpo vai ser levado ainda hoje, tudo indica, lá para o Departamento Médico Legal e só hoje mesmo que pode ser confirmado aí a morte por conta do protocolo, né, de morte encefálica, de morte cerebral, e também tem um caso do Felipe Médici Toscano que sim, continua preso pelo crime de estelionato. Essas, Isabela, são as informações aí de polícia que eu trago para vocês que acompanham o TN2 esta noite. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vitor, pelas suas informações. Olha, a gente teve perseguição e tiros após um assalto em Cariacica. Os criminosos roubaram roupas esportivas de uma loja no bairro Bandeirantes. Pelo menos 3 bandidos participaram dessa ação. Também levaram carteiras, celulares dos funcionários e furtaram um carro. Teve uma perseguição, teve troca de tiros. Uma moto, inclusive, foi atingida pelo carro em que estavam os assaltantes durante esta fuga. Ao chegarem em Nova Canaã, os criminosos abandonaram o carro e conseguiram fugir por um manguezal. O tenente Zuc, da Polícia Militar, contou como terminou essa perseguição. Vamos ver. A gente já tinha algumas equipes próximas ali à região de Bandeirantes e uma das equipes conseguiu visualizar esse veículo em fuga, né? No momento da visualização, a gente começou o acompanhamento, as equipes foram passando todos os locais que eles estavam passando ali na região. Nós fizemos o acionamento do ARPA para auxiliar nessas buscas ali. E lá de Bandeirantes, eles passaram por Sotelândia, Porto de Santana, até chegar nessa região de Nova Canaã, onde abandonaram o veículo. Desde o início do acompanhamento até o final da ocorrência, houve confronto, houve disparo desses indivíduos contra as guarnições. Conseguimos recuperar todo o material roubado integralmente, além dos celulares dos vendedores, das carteiras deles, tudo foi recuperado já de imediato após a ocorrência. Apesar de toda essa perseguição, suspeitos conseguiram fugir, mas as denúncias podem ser feitas ao 181.
Virou réu o motorista que se envolveu no acidente que provocou a morte da jovem Amanda Marques em Vila Velha. Wagner Nunes vai responder por homicídio e pode ir a júri popular. No dia do acidente, Amanda e o namorado seguiam de moto em direção à Avenida Carlos Lindenberg, mas acabaram sendo atingidos pelo carro que estaria em alta velocidade. Amanda morreu na hora. O namorado dela, Matheus José da Silva, de 23 anos, foi socorrido e teve alta 10 dias depois. O motorista do carro estaria bêbado e tentou fugir do local do acidente. Ele foi detido, autuado e continua preso. Foi solto após a audiência de custódia o pai do adolescente de 15 anos que morreu ao ser baleado pelo próprio irmão, o irmão mais novo em Cariacica. Esse caso aconteceu no bairro Novo Brasil. Foi dentro desta casa onde estava o pai, um senhor de 66 anos, e os dois filhos dele, de 14 e 15. Em depoimento, o pai contou que limpava uma arma, uma espingarda calibre 36 na cozinha. Arma que, segundo ele contou à polícia, tem há cerca de 15 anos. Após limpar a arma, o pai pediu para que o filho mais novo, de 14 anos de idade, guardasse a espingarda no quarto e continuou na cozinha fazendo os preparativos para o almoço dos dois filhos. O jovem, obedecendo ao pai, levou o armamento. Só que quando ele chegou na sala, acabou tropeçando no tapete e não se sabe como a arma disparou, atingindo o irmão mais velho de 15 anos que estava sentado na sala. Ao ouvir o disparo, o pai correu para saber o que estava acontecendo. Viu o filho de 15 anos ferido, o pegou junto com o mais novo e os três foram direto para o hospital. A vítima é Emerson Duarte Pires, de 15 anos. O adolescente foi levado para um hospital em Cariacica. Depois foi transferido para Vitória. Mas devido à gravidade do ferimento, o garoto não resistiu e morreu. Ele foi atingido na perna e peito. O jovem, de 14 anos, foi autuado em homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Assinou um termo circunstanciado e foi liberado para responder pelo crime na justiça, em liberdade. O pai foi autuado por posse ilegal de arma de fogo e omissão de cautela, por descuido no guarda do armamento. Na rua, os vizinhos estão em um misto de surpresa e comoção. A mãe do jovem, uma diarista de 44 anos, é muito querida. Trabalha de sol a sol, também como manicure, para sustentar a família. Orgulhosa, dizia para os vizinhos que iria pagar os estudos do filho mais velho para que ele pudesse entrar e estudar em uma escola militar. Muito triste esse caso, né? Olha, gente, ainda em Cariacica, um homem usou um carrinho de supermercado para jogar um corpo no valão. O corpo foi retirado pelos bombeiros. A vítima é um homem que não foi identificado ali no local. Ele teria sido morto a pauladas. A polícia foi chamada por um vigilante que atua na obra no bairro Bandeirantes. Ele chegou a ser abordado pelo criminoso que pediu para que chamasse a polícia. Essa vítima seria um estuprador. O caso já está sendo investigado, mas até o momento nenhum suspeito foi preso. A região do bairro da Penha em Vitória vai passar a ter policiamento fixo. O objetivo é reduzir a violência. Cursos de qualificação gratuitos também serão oferecidos aos moradores. O comboio formado por viaturas da Polícia Militar saiu do quartel da PM em Maruípe e seguiu para o bairro São Benedito, em Vitória. Na chegada ao destacamento da PM no bairro, que fica bem no alto do morro, o governador do estado, Renato Casagrande, aproveitou para visitar o local e falou sobre ações de enfrentamento à violência na região. É um reforço no policiamento, são diversos policiais que estarão aqui durante 12 horas por dia, né, em horários diferentes quando for necessário. Mas nos horários de maior perigo, risco, os policiais estarão presentes, percorrendo essa região do território do bem, para que a gente possa dar tranquilidade à comunidade, estamos próximos a essa comunidade. Além do governador, o secretário de Segurança Pública do Estado, o coronel Alexandre Ramalho, também falou durante a visita. Ele anunciou a presença de 12 policiais que atuarão de forma fixa no bairro, por tempo indeterminado. O que nós tínhamos aqui eram operações pontuais, onde nós entrávamos e saíamos. Hoje você vai ter a presença de policiais num planejamento montado pela Polícia Militar, de forma fixa, com horário rígido e flexível ao mesmo tempo, de acordo com a demanda que for surgindo. Além do anúncio do reforço no policiamento aqui no bairro, também foram anunciadas durante a visita ações sociais que serão realizadas na região, com o objetivo de diminuir os índices de criminalidade, como, por exemplo, a criação de um centro da juventude.
A gente vai ter, por exemplo, cursos do Qualificar ES, a gente vai ter atividades esportivas, culturais, né, que a ideia é que o jovem entre nesse espaço, que ele trace um projeto de vida, um projeto de profissão e que ele saia dali encaminhado, seja para um emprego formal ou informal, mas com uma possibilidade de fazer de trilhar o seu futuro, né, conforme ele sonhou, conforme ele desejou. A visita das autoridades acontece um mês depois que o bairro foi mais uma vez destaque no noticiário policial. Criminosos da região ostentaram armas e chegaram a apontar para o destacamento da PM no bairro. As imagens circularam nas redes sociais. Um deles, Alan Thiago, de 19 anos, foi preso no início deste mês, durante uma operação da PM. Na mesma operação, a polícia também prendeu Jean Finamori Bento, de 21 anos, apontado pela PM como braço direito do chefe do tráfico do bairro da Penha, conhecido como Marujo. 1,5 toneladas de materiais recicláveis roubados foram apreendidos em uma operação da Polícia Civil e também da Prefeitura de Cariacica. O material foi encontrado em ferros velhos nos bairros Campo Grande, Maracanã, Porto de Santana, em Santana também, Rio Marinho e Jardim América. Dos 7 locais fiscalizados, 4 apresentaram irregularidades e um, inclusive, foi fechado pela fiscalização do município. 2 pessoas foram autuadas em flagrante por receptação. Essas investigações apontaram que os detidos faziam parte de um esquema de receptação de materiais roubados de vias públicas, como cabeamentos de postes e semáforos. Os suspeitos pagaram fiança e já estão em liberdade. Vamos fazer um rápido intervalo. Na volta tem dicas para os empreendedores de como melhorar as vendas na internet. Já já. Um incêndio destruiu 2 veículos em Vila Velha. O fogo atingiu uma carreta que transportava 3 vans. Trabalhadores da região ouviram um estrondo no momento em que o motorista reduziu a velocidade para parar em um semáforo. As chamas começaram logo depois. A cegonheira e uma das vans foram consumidas pelo fogo. O incêndio aconteceu ali na região de São Torquato. Os bombeiros foram acionados, apagaram as chamas e, apesar do susto, não houve feridos. Bom, hora de atualizar os números da pandemia aqui no Espírito Santo. De ontem para hoje, 43 pessoas perderam a vida, mais de 1.600 novos casos foram registrados. O estado já registrou até hoje 10.371 óbitos, 464.253 casos confirmados da doença e o número de recuperados é de 436.442. Agora a gente fala do andamento da vacinação. Aqui a gente tem um painel vacina, atualiza também todos os dias por volta das 5 da tarde. Até o momento, 846.471 pessoas receberam a primeira dose e 314.750 já receberam a segunda dose. A quantidade de doses recebidas no Espírito Santo continua a mesma, 1.743.400 doses. Olha, em Pinheiros, no norte do estado, a espera pela vacina gerou uma fila enorme de dobrar o quarteirão. A vacinação estava marcada para começar às 8 da manhã de hoje, só que ontem à noite já tinha gente na fila. O município recebeu 280 doses da Coronavac, 250 foram disponibilizadas para essa aplicação de hoje, que aconteceu na quadra da Igreja Matriz, e outras 30 foram disponibilizadas para o interior. A Prefeitura disse que não tem necessidade de dormir na fila, informou que fez essa divulgação pelos meios de comunicação. A pandemia, a gente já sabe, criou um hábito no brasileiro, que é comprar pela internet. Uma pesquisa feita pela Serasa apontou que de cada 10 empreendedores, 7 estão vendendo mesmo de forma online. Por isso, nós vamos ouvir uma especialista em marketing digital para dar dicas para você que está nesse caminho. A Carla tem um restaurante em Vitória. O município está no risco moderado para a Covid-19, o que permitiu uma flexibilização no funcionamento desses estabelecimentos. Por isso, o restaurante dela está aberto. E o que garante a movimentação por aqui é a grande aliada internet. A gente começou realmente no auge da pandemia. Então a gente tinha como a nosso favor divulgar através das redes. E acontece muito da gente preparar os pratos, fotografar e divulgar, e as pessoas estão em casa, vêm aqui.
Além do atendimento presencial, o restaurante também está nos aplicativos de entrega. Aliás, foi o que segurou as pontas durante o mês em que o local ficou de portas fechadas. Uma pesquisa feita pela Serasa durante o mês de fevereiro transformou em números uma realidade que nós constantemente mostramos por aqui. 7 em cada 10 empreendedores do país estão vendendo de forma online durante a pandemia. E a maioria desses empreendedores pretendem continuar com as vendas no mundo virtual, mesmo depois da pandemia. A pesquisa ainda revelou que com as vendas online, os empreendedores conseguiram expandir o público e aumentar o faturamento. A consultora em marketing digital explica como isso acontece. O cara que antes vendia apenas no bairro dele, ele tem um mundo de possibilidades. Ele tem todos os bairros vizinhos, ele tem cidades vizinhas e dependendo do produto, né, se for perecível não é tão possível, mas se não for tão perecível, ele pode vender para outros estados, enfim, até para outro país. Então a gente expande as fronteiras. Então a gente amplia, mas a gente também precisa se profissionalizar, a gente precisa investir, a gente precisa abrir os horizontes para tudo que a internet tem de bom, mas que também requer da gente. Com a consolidação do chamado e-commerce durante a pandemia, as vendas online aumentaram em mais de 70%, como aponta a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico. Mas quem dita a regra desse jogo não é quem vende não, e sim quem compra. Muitas vezes, se eu não tinha o hábito de fazer compras pela internet, eu percebi o quanto pode ser bom e prático fazer isso. Então, eu, como cliente, acabei ditando um pouco a regra desse jogo, em virtude da pandemia, principalmente, né, que a gente vê um potencial nessa área, porque isso me obrigou. Eu queria consumir e não tinha como. Então, agora, eu já, mesmo podendo, criei uma preferência. Consumidor sedento, venda certa. No mundo digital, ser pequeno ou médio não é a grande questão. O diferencial é saber usar a ferramenta. Estar na rede social é, sem dúvida, essencial. Hoje já não é mais diferencial, é obrigatório, precisa estar, né, nas principais redes sociais divulgando o que você tem. Então, a gente acaba precisando ter alguns conhecimentos que antes o pequeno e o médio não precisavam, como de fotografia, de filmagem, de falar em público, né, gravar vídeos. É relacionamento 1 a 1, é relacionamento no direct, né, da rede social, é através de todas as formas que você tem de contato com o seu cliente e valorizar essa pessoa que está ali com você. Boas dicas, né? Outra dica para você, comece, tente, teste essas ferramentas que depois você vai pegando jeito, vai dar tudo certo. A seguir, Convento da Penha volta a celebrar missas presenciais. Os detalhes em instantes. Depois de mais de 2 meses de restrições, o Convento da Penha volta a celebrar missas presenciais. As missas acontecem no campinho do convento, respeitando o distanciamento, o uso de máscara e o álcool em gel. De segunda a sábado, a celebração acontece às 7 da manhã. Hoje foi o próprio Frei Paulo César Ferreira, que chegou a contrair a Covid e venceu a doença, que realizou a missa. Para quem nos últimos meses só acompanhou pela internet, ir até o convento tem um ar de recomeço, né? Mas as missas pelas redes sociais no convento continuam acontecendo às 3 da tarde e aos domingos, às 9 da manhã. Antes de encerrar o TN2 de hoje, a gente mostra para você imagens do Parque Moscoso, que hoje está completando 109 anos de idade. Este é o parque mais antigo da capital, um lugar de paz e refúgio em meio a essa vida frenética da cidade, né? Uma área verde, que é palco de muitas lembranças de capixabas e turistas que frequentam o lugar. Hoje o parque teve o tradicional parabéns, mas para quem quer um respiro no meio dessa pandemia, um lugar ao ar livre, né, para se acalmar, manter os dias mais tranquilos, esse é um ótimo lugar que pode te proporcionar esta paz. Boa noite para você, até amanhã!